horas. Eita, e Deus, Ele é fiel, amém? Abra sua Bíblia no tema, eita, da festividade. Eita, o Salmo 93, o versículo 5. Amém? Salmo 93, versículo 5 vai dizer: muitos fiéis são teus testemunhos, a tua santidade habita em tua casa. Podeis assentar, amém? Estamos diante de um texto pouco conhecido das Escrituras Sagradas. A Bíblia vai dizer que alguns dos salmos, eles foram narrados, eita, no meio do caminho, agora o Senhor tirou o seu povo, e Ele leva para a terra, agora o Senhor tinha uma promessa. Só que o Senhor ministrava ao meu coração, eita, lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 1, porque dentro desse tema, o Senhor não está falando da casa do céu, da terra, Ele está falando da casa do céu. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele por si mesmo se criou, e Ele se criando, Ele decide fazer alguma coisa. A Bíblia vai dizer, eita, que a terra era sem forma e vazia, e não tinha nada, eita, nela. Mas a Bíblia vai dizer, eita, que Deus, Ele decide criar. E o mais interessante, eita, que tudo que Deus decide, eita, criar, é para a sua glória. A Bíblia diz que Ele olha, e com a sua palavra, Ele se acha, e no poder da sua palavra, eita, mas a Bíblia diz que Ele, eita, fez os céus, e também Ele fez a terra. E a Bíblia diz que Ele começa a criar, e a Bíblia diz que Ele olhou, e disse, eita, tudo que eu fiz, eu sei que é bom, mas a Bíblia disse, eita, que Deus decide, eita, olhar e dizer, preciso criar o homem, eita, para andar e passear, eita, no Éden. A Bíblia vai dizer que agora, o Deus que tu serve, e que tu adora, Ele vai se abaixar, e quando Ele se abaixa, Ele vai pegar a terra-prima do chão, eita, matéria, e Ele vai decidir, eita, fazer o homem, Ele vai decidir fazer o homem. E o mais interessante, eita, o que Deus, Ele vai pegar, eita, da matéria homem, Ele vai olhar para o homem e vai dizer, eita, homem, eita, tudo que eu fiz, eita, eu não coloquei o meu espírito, eita, sobre ele, mas homem, sobre ti, eu vou colocar o meu espírito. Eita, homem, só para fazer uma coisa, vir e adorar. Vim me adorar, vim me adorar. A Bíblia diz que, por volta da tarde, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E quando Ele pairava sobre as águas, Ele dizia, Adão, aonde tu estás? Eita, porque eu quero palestrar contigo. Eita, é fechamento de festividade. Eu vim te dizer, eita, que Deus só tem compromisso. Eita, tem aqueles que têm compromisso com Ele. Adão, onde é que tu estás? Glória a Deus. A Bíblia diz que Adão aparecia e palestrava com Deus. A Bíblia diz que quando Deus, lá no Gênesis, lá no capítulo 3, que quando Deus ele chama Adão, a Bíblia diz que Adão ele foge. Sabe por que ele foge? Eita, porque ele sabia. Eita, quem era Deus? A Bíblia diz que Adão ele vai se esconder. Eita, e ele se escondendo. Aquele que conhece a igreja, aquele que conhece
Tu não vai falar sobre a terra. Porque quem fala sobre a terra acha que vai viver na terra a vida toda, meu filho. Eita, Deus está te preparando. É para viver no céu. É naquilo. Eita, que Deus preparou para você. O texto está dizendo que Deus não está falando da terra. Deus está falando do céu. Ele está falando do céu. Porque não se esconde, porque eu já te vi. Adão, eu te fiz. Adão, eu coloquei em você o meu sopro de vida. Adão, eu tive um relacionamento contigo. Adão, e tu perdeu. Adão, eita, como a mulher, eita, induzida por Satanás, eita, Adão te iludiu. Eita, a Bíblia vai dizer que Adão vai perder o Éden. Só que agora, Deus decide falar de novo. E Deus decidindo falar de novo, Ele vai dizer assim, ó, agora eu vou levantar que esse que eu vou levantar, e que eu vou trazer, aquele que virá, eita, do filho da mulher, esse esmagará a cabeça da serpente. A Bíblia vai dizer, eita, no livro de João, é 3,15, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo, eita, de tal maneira, eita, que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus amou mais eu, mais você, do que Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Ele disse, meu filho, o céu é belo, mas agora tu vai ter que descer para a terra. Meu filho, agora tu vai descer porque tem uma coisa. Eu tenho um plano de salvação. Eita, para a humanidade. A Bíblia diz que agora, eita, em uma cidade simplifica. A Bíblia diz que Deus ele vai olhar. Eita, para uma mulher chamada Maria. E o Espírito do Senhor achou graça nela. E disse, mulher virtuosa. Ele olhou para ela e disse que ela era virtuosa. Eita, tu dará luz ao Messias. A Bíblia diz que agora Maria tendo-se Jesus. Em um tempo que Jesus nasce, Herode dá um decreto. Qual é o decreto? Mata todas as crianças que forem apresentadas ao templo. Mas sabe o que eu vim te dizer nessa festividade? Que ninguém vai matar o teu projeto. A Bíblia vai dizer que, eita, ainda gemendo e chorando, você vai continuar sendo igreja de Cristo. A Bíblia diz que Jesus ele cresce, e quando ele cresce, eita, debaixo do propósito. A Bíblia diz que a criança, Jesus estava no templo, eita, pregando. A Bíblia diz, eita, Jesus já moço, eita, jovem, ele entra em um lugar aonde estou fazendo, eita, do comércio, a casa de Deus, aonde briga com a evangelho, aonde brigam, odeia. Jesus ele se ira, e quando ele se ira, o que é que ele vai fazer? Ele já começa derrubando tudo. Sabe por quê? Porque quem conhece soldado, quem conhece as coisas de Deus não brinca com ela. Louva a Deus pela vida da anciã da igreja. Como eu me alegro. Como eu me alegro quando eu vejo os anciões. Ele vai derrubar. Ele vai dizer, tira o comércio. O
coração dele ele começa a chicotear quem estava comerciando. A Bíblia diz que ele vai dizer: não faça isso com a casa do meu Deus. Aí eu volto para o tema. Não faça isso com a casa do meu Deus. Não brigue com a casa do Senhor. Eu vou dizer que eu sou missionário no campo. Vivo dentro da favela do Rio de Janeiro. E algumas pessoas que me conhecem, eu disse: olha, quem me chamou, eu sei quem me chamou. E eu não me negocio, não me vendo. Eita, corre aí. E eu não entrego aquilo que Deus me mandou entregar. Eu não brigo com até porque o altar é santo. Glória a Deus. E aí, Jesus ele está ensinando. O que Jesus ele está ensinando para os discípulos é para nós, igreja. Não fazer isso com uma casa do meu pai. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 4, quando o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que em tentação, Jesus está 40 dias e 40 noites orando e jejuando. No momento de fraqueza, Satanás se aparece e vai dizer: mas tu és o Filho de Deus? Como é que o teu pai deixa tu perecer? Eita, como é que o teu pai deixa? Eita, tu padecer? E toda vez que Satanás ele vinha e se apresentava e mostrava alguma coisa, eita, Jesus repreendia pelo poder da palavra. Ele diz que nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Ele vai dizer para Satanás: Satanás, o que é que tu vai dar? Eita, o que não é teu. A Bíblia vai dizer que Jesus, passando-se o período, agora os anjos descem, eita, para alimentar Jesus. Vou terminar para a gente louvar. Glória a Deus. Aleluia. Poucos dias, Jesus está pregando. Em uma das pregações de Jesus, tem um homem chamado Centurião, da época, ali onde aprisionava as pessoas. A Bíblia diz que Jesus se aproximando, a enfermidade chega na sua casa. E quando a enfermidade chega, a Bíblia vai dizer que ele vai se aproximar de Jesus e vai dizer: Jesus, eu sei que tu tens o poder de curar. Só tem uma coisa, Jesus, não precisa o Senhor fazer muito. Libera uma palavra. Que quando eu chegar em casa, eu sei que o meu centurião não está curado. Ele diz: pode tu confiar na minha palavra. Quando tu chegar em casa, o teu moço, eita, vai estar curado. Ele olhou e disse: eu não vi homem tamanha fé no meio de Israel. A Bíblia vai dizer, voltando para o tema: eita, o que é que você está fazendo na casa do Senhor? Eita, porque eu costumo falar: eita, tu está na terra por obediência, mas o que te espera não é a terra, é o céu. A Bíblia diz que Paulo, Atos dos Apóstolos, eita, alguém que o Senhor chamou, eita, no fim da carreira de Paulo, eita, Paulo não tinha troféu, Paulo não tinha, eita, aplauso, eita, Paulo está aí no matadouro, e a palavra de Paulo é: eita, eu acabei o meu combate, eita, mas eu guardei a minha fé. Eita, a gente lendo, eita, sobre os discípulos, eita, das maneiras que eles morreram, porque eles entendiam, eita, que a morada deles não era a terra, era o céu. E Deus está dando testemunho, não é da terra, é do céu. E ele está dando testemunho e está dizendo: muitos fiéis são os meus testemunhos. A santidade convém que habita na minha casa. Ele está dizendo que é para todos sempre. Seja santo como Jesus foi santo. Porque para você alcançar o céu, e para mim alcançar o céu, eu tenho que renunciar. Sabe o que a gente vê? Um monte de gente santo no altar. Um monte de gente que prega, muitas vezes não vive o que prega.
Amém? Que Deus abençoe o pastor, a missionária, os irmãos da casa. Foram noites de glória.